Vamos iniciar um novo tópico do estudo do direito tributário. Já analisamos vários importantes, mas agora inicia-se um de grande relevância, que é a administração tributária. Ou seja, nós vamos estudar, em poucas palavras, questões que envolvem a fiscalização, a dívida ativa, as certidões negativas de débito, ou seja, em alguns slides nós teremos um resumo das questões que envolvem a administração tributária. Mas para nós sabermos de fato o que permeia esta administração, nós temos que entender o que é. Por isso eu vou trazer a vocês um conceito e também um conceito apresentado pelo doutrinador Kiyoshi Harada. Então vamos começar a entender o que é administração tributária. Acompanhem comigo no slide. A administração tributária consiste no conjunto de ações e atividades integradas e complementares entre si que tem por objetivo garantir o cumprimento pela sociedade da legislação tributária que se mostra por meio da presença fiscal, quer no âmbito da facilitação do cumprimento das obrigações acessórias, quer na construção e manutenção da percepção de risco sobre o inadimplemento. Este conceito, ele simplesmente nos traz qual situação? Que a administração tributária, ela angaria, portanto, um conjunto de ações, atividades que tem por um objetivo fazer cumprir a legislação tributária pela sociedade. Nós veremos que uma forma de fazer cumprir a legislação tributária pela sociedade é através dos processos de fiscalização, mas isso ainda é assunto para alguns slides subsequentes. Vamos analisar agora o conceito de administração tributária que traz o Kiyoshi Harada. Vamos lá, acompanhe comigo. O Kiyoshi Harada, ele fala assim, que a administração tributária é a atividade do poder público voltada para a fiscalização e arrecadação tributária. Ou seja, quando falamos, portanto, em administração tributária, Kiyoshi Harada entende que estamos falando de procedimentos de fiscalização e de arrecadação de tributos. Mas ele continua ainda mencionando que a administração tributária consiste num procedimento que objetiva verificar o cumprimento das obrigações tributárias, praticando, quando for o caso, ações tendentes a deflagrar a cobrança coativa e expedir certidões comprobatórias da situação fiscal do sujeito passivo. Bom, Kiyoshi Harada começa dizendo o seguinte, que a administração tributária consiste num conjunto de atos, dentre eles envolvendo a fiscalização e arrecadação tributária. E o grande objetivo, portanto, é analisar o cumprimento da legislação tributária, muitas vezes de maneira coativa. E não somente isso, mas a administração tributária também deverá fazer a expedição ou a emissão de certidões que demonstrem a situação fiscal do sujeito passivo. Quantas vezes nós não ouvimos dizer que uma eventual empresa necessita de uma certidão negativa de débito ou uma CND para participar de um procedimento licitatório e vender produtos ou prestar serviços para a administração pública? Qual é o contexto? A CND, ou certidão negativa de débitos, expedida pela administração pública, tem o condão de apresentar a situação atual em determinado período de tempo, portanto, a situação fiscal do sujeito passivo. Então, desta maneira, é incumbência da administração tributária, portanto, fazer a emissão ou a expedição de certidões negativas de débito. Vamos à frente, acompanhe comigo o próximo slide. Nós passamos agora a analisar o instituto que envolve a fiscalização.
Nós vimos que para Kiyoshi Harada, a administração tributária consiste numa análise da fiscalização e arrecadação tributária. Mas, ora, o que nós podemos caracterizar como fiscalização? Nós vamos caminhar agora por alguns slides que versam sobre esta peculiaridade. Diz o primeiro slide que a fiscalização se materializa através de atos de verificação do cumprimento de obrigações tributárias, quer sejam principais ou acessórias. Ou seja, nos deparamos com um procedimento fiscalizatório como um procedimento de observância do cumprimento das obrigações tributárias. Quais obrigações tributárias? As principais e as obrigações acessórias. A fiscalização, na realidade, é considerada como um poder-dever cometido às entidades impositoras. Então, qual é o objetivo da fiscalização? O objetivo da fiscalização, portanto, é simplesmente buscar o cumprimento ou verificar o cumprimento das obrigações tributárias, sejam elas principais, consistentes em pagar um tributo ou uma penalidade pecuniária, seja uma obrigação acessória, consistente no dever instrumental de um fazer ou de um não fazer. É importante, então, nós termos em mente que a fiscalização tem este objetivo, o objetivo de buscar o cumprimento da legislação tributária, verificando o cumprimento das obrigações tributárias, seja de natureza principal, seja de natureza acessória. Próximo slide, vamos à frente. Nós temos que a competência e os poderes das autoridades administrativas estão adstritos a regramentos estipulados pela legislação tributária em consonância com o CTN. São passíveis de fiscalização tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, contribuintes ou não, mesmo que se trate de uma entidade imune ou isenta. Vejam que esse slide, ele traz então as figuras que podem ser objeto de fiscalização pela administração tributária. Pode ser tanto a figura de uma pessoa física, quanto a figura de uma pessoa jurídica, seja ela contribuinte ou não do tributo, seja ela ainda imune ou amparada por uma isenção. O próximo slide, ele traz uma questão importante sobre a fiscalização e uma súmula do STF de número 439. Vamos entender o que diz a súmula e o teor desse slide tão importante. A fiscalização deve permear o seu trabalho, mantendo-se fiel aos campos de interesse da administração, sem promover a extrapolação da sua competência administrativa. O que diz a súmula 439 do STF? Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Vejam que ponto importante que surge aqui. Diz o nosso slide que a autoridade fiscal ela deverá proceder à verificação do cumprimento da legislação tributária, bem como das obrigações tributárias, de modo que esteja adstrita ao cumprimento de uma determinação nos termos da lei, não podendo exacerbar, extrapolar o seu poder, sob pena, inclusive, de se incidir em uma situação de abuso. Já vem, portanto, neste momento, no próximo item do slide, uma súmula do STF, a de número 439, que traz uma questão relevantíssima. A súmula diz que livros empresariais, por exemplo, poderão ser submetidos à fiscalização, somente levando-se em consideração pontos objetos da fiscalização ou objeto da atividade fiscalizatória em si. Por quê? Se eventualmente nós estivermos diante de uma
de uma atuação que extrapole, nós estamos diante de uma possível caracterização de abuso de poder. Por isso, novamente, analisem comigo aqui a súmula 439. Vamos analisar novamente. A súmula 439 do STF diz que estão sujeitos à fiscalização quaisquer livros comerciais, limitados o exame aos pontos objeto da investigação. Ou seja, qualquer livro eventualmente será objeto de fiscalização, mas a autoridade fiscal deverá, portanto, se ater efetivamente ao objeto da fiscalização. Questão bastante importante. Vamos à frente, caminhando no próximo slide. O fisco poderá exigir administrativamente a exibição de livros ou documentos, sem necessidade de qualquer intervenção judicial. Vejam que ponto importante, ó. Então, o fisco poderá exigir administrativamente a exibição de livros e documentos, sem qualquer tipo de intervenção judicial. Em caso de recusa por parte do contribuinte, a exibição de papéis e livros, a autoridade fiscal será possível ensejar o lançamento por arbitramento, de acordo com o artigo 148 do Código Tributário Nacional. Vejam que questão importante. Então, o sujeito passivo, ele deve entregar à autoridade fiscal, quando solicitado, os documentos e papéis que se fizerem necessários à apuração, eventualmente, pela fiscalização. Em caso de eventual recusa, lembrando, esta solicitação documental, ela pode acontecer administrativamente, não há necessidade em que se tenha, portanto, uma determinação judicial para entrega desta documentação. Mas em caso de eventual solicitação e recusa por parte do sujeito passivo na entrega de determinadas documentações, de acordo com o próprio Código Tributário Nacional, a fiscalização ou o sujeito ativo poderá efetivamente se valer do lançamento por arbitramento. Quero deixar bastante claro que, conforme já vimos, o arbitramento ele não é considerado como uma modalidade de lançamento. Temos 3 modalidades: o lançamento de ofício, por declaração e por homologação. O arbitramento ele vem à tona e acontece de fato quando o sujeito ativo verifica que a documentação apresentada para efetivo lançamento ou é inidônea ou, na realidade, o sujeito passivo apresenta a documentação em um caráter, digamos, na realidade não apresenta documentações, né? Acaba se apresentando documentações deficitárias ou deficientes. Então, o arbitramento ocorrerá desde que inidônea documentação ou deficitária. Desta maneira, uma vez solicitada a documentação administrativamente pela autoridade fiscal, deverá o contribuinte, o sujeito passivo, entregá-la, sob pena, portanto, de termos o arbitramento, ou seja, no fato da própria administração pública, o próprio ente tributante, arbitrar o montante relativo ao tributo que deverá ser pago. Vamos à frente, próximo slide. O próximo slide nos diz: os agentes da administração tributária, ainda que acompanhados de força policial, não podem, sem autorização judicial, ingressar em escritório de contabilidade contra a vontade de seu titular, que nele desempenhe sua atividade profissional com o objetivo de apreender documentos ali existentes, como livros, registros fiscais e contábeis e memória de computadores. Vamos novamente analisar aqui, grifando alguns pontos importantes. O agente da administração tributária, ainda que acompanhados de força policial, não
podem, sem autorização judicial, ingressar em escritório de contabilidade para fazer a apreensão de documentos. Vejam que ponto importante, encontramos aqui um limitador ao poder fiscalizatório da administração tributária. O agente fiscal, o auditor fiscal que eventualmente queira ingressar em um escritório de contabilidade para fazer a apreensão de documentos, mesmo que ele esteja acompanhado da polícia ou de força policial, não poderá ingressar no estabelecimento sem autorização judicial. Então, ponto importante, embora saibamos que a administração tributária detém um poder amplo de fiscalização, esse poder amplo não é absoluto, ele apresenta limitadores. E percebam que não poderá, portanto, o agente fiscal, a autoridade fiscal, ingressar, portanto, em um escritório de contabilidade para fazer a apreensão de documentações se não tiver uma autorização judicial para tal. Então, ponto importantíssimo, mesmo diante da presença da força policial, a autorização judicial se faz imprescindível. Vamos à frente, próximo slide. O próximo slide ele diz o seguinte, que a ação fiscalizatória é um ato público da administração e não poderá estar divorciada dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, sendo que a fiscalização é dotada de um procedimento com início e fim. Bom, nós temos que ter em mente que o processo ou procedimento fiscalizatório é um procedimento administrativo. Em se tratando de um procedimento administrativo, nós devemos ter incidindo sobre tal os princípios da administração pública dispostos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Quais são os princípios? Temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, todos esses princípios devendo ser observados durante o procedimento administrativo de fiscalização. Mas um ponto relevantíssimo que se encontra aqui diz-se justamente ao fato que, como acabei de explicitar, o procedimento administrativo fiscalizatório, ele é um procedimento com início e fim. Mas como fica caracterizado esse início e fim? Nós veremos que existem documentações que demonstram quando o procedimento fiscalizatório se iniciou e quando ele se encerrou. Por isso, nós vamos caminhar para o próximo slide. Vamos lá, acompanhe comigo. A fiscalização se inicia por meio de um registro a ser feito em livro fiscal do sujeito passivo ou documento separado, dando conta do termo do início da fiscalização. Então vejam que ponto importante. Então haverá, portanto, o início de fiscalização efetivamente documentado ou em livro fiscal do sujeito passivo ou em documento separado informando o termo de início da fiscalização. Sendo que é importante salientar que anota-se o prazo para conclusão dos trabalhos. Ou seja, percebam que a fiscalização é um procedimento administrativo com início e fim. Início e fim documentados. E vejam que o início ou termo inicial de fiscalização fica documentado ou em livro específico do sujeito passivo ou em documento que denote o início do procedimento fiscalizatório. Então, ponto importante, relevante, o início e o término são documentados para que nós veremos a ciência, inclusive da observância de institutos como vimos hoje, que é o Instituto da Decadência. Vamos à frente, próximo slide. A demarcação anteriormente mencionada
ou seja, a demarcação do início e término da fiscalização, norteia dois importantes institutos de direito tributário, quais sejam a denúncia espontânea, que está no artigo 138, parágrafo único do CTN, e também a decadência, no artigo 173, parágrafo único do CTN. Ou seja a questão relevante à denúncia espontânea ou à decadência, são intrinsecamente ligados à questão referente ao termo de início e término da fiscalização. Cabe frisar que a simples notificação feita pela autoridade fiscal, solicitando que livros fiscais sejam exibidos dentro do prazo, fulmina a espontaneidade do ato. Olha que questão importante que está nesse slide, meus caros. Quando falamos, portanto, em denúncia espontânea, de fato, nós temos que ter a espontaneidade vindo à tona. A partir do momento que o sujeito passivo é notificado pela autoridade fiscal, visando a solicitação de livros fiscais, esta espontaneidade é quebrada. Então, portanto, os termos de início e término de fiscalização causam influência considerável na denúncia espontânea e também na decadência. Próximo slide, nós entramos na figura da dívida ativa. O que é a dívida ativa? Dívida ativa é o crédito público, ou seja, todos os valores que a fazenda tem para receber de terceiros, independentemente da natureza tributária ou não. Então vejam, dívida ativa é o crédito público, ou seja, são os valores que a fazenda pública tem a receber, seja de natureza tributária ou não tributária. Continua o slide dizendo que quando o crédito é de natureza não tributária, a dívida ativa é não tributária. Quando o crédito é de natureza tributária, nós temos uma dívida ativa tributária. Bom, então o que é a dívida ativa? Como o próprio slide explicita, é o crédito público. Significa efetivamente todos os valores que a administração pública tem a receber. Agora é importante nós termos em mente que nem sempre a administração pública terá a receber de terceiros créditos oriundos da esfera tributária. Nós podemos ter, portanto, créditos tributários e créditos não tributários. Se estivermos diante de um crédito tributário, nós estamos diante de uma dívida ativa tributária. Se nós estivermos diante de um crédito não tributário, nós estamos diante de uma dívida ativa não tributária. Mas quando conceituamos genericamente dívida ativa, nós trazemos a nossa concepção que dívida ativa é o crédito público, comportando valores recebidos por terceiros, seja oriundos de relação tributária ou não. Vamos aprofundando a nossa conversa na dívida ativa com o próximo slide. Acompanhe comigo. A dívida ativa não tributária representa a que faz jus à fazenda pública, tais como originários de foros, laudêmios, aluguéis, preços públicos, indenizações, dentre outros. Ou seja, nós temos aqui uma dívida ativa não tributária porque ela não vem ou não tem como origem tributos. De outro lado, a dívida ativa tributária, ela se refere efetivamente a tributos e seus adicionais, como as multas que decorrem do seu inadimplemento. Então eu divido aqui neste slide a dívida ativa em uma dívida ativa não tributária e eu divido aqui em uma dívida ativa tributária. Por que uma dívida ativa tributária? Porque ela se refere efetivamente à cobrança de tributos. Então vejam, nós temos de um lado uma dívida ativa não tributária e de outro uma dívida ativa tributária. É importante nós termos em mente
que quando falamos em tributo, nós estamos falando de uma receita derivada da administração pública. Por quê? Quando dividimos as receitas em originárias e derivadas, a receita pública originária é aquela que decorre do próprio patrimônio da administração pública. Já a receita pública derivada é aquela que decorre do patrimônio de terceiros, como efetivamente acontece no aspecto tributário, onde terceiros efetuam o pagamento do tributo, levando, portanto, recursos financeiros, entre parênteses, receita para a administração pública. Próximo slide, vamos à frente, acompanhe comigo. A inscrição do crédito tributário em dívida ativa ocorre pelo inadimplemento da obrigação tributária nascida com o fato gerador. Então vejam que ponto importante. Haverá inscrição do crédito tributário em dívida ativa em razão do inadimplemento da obrigação tributária. É claro que nós já vimos que a obrigação tributária principal, ela nasce com o fato gerador. Desta maneira, se nós tivermos uma obrigação tributária nascida com o fato gerador que foi inadimplida, ela poderá ser inscrita na dívida ativa. Tal procedimento tem o condão de conferir a execuibilidade à relação jurídica tributária. Portanto, a dívida ativa pode ser definida como o crédito tributário inscrito. Então vamos analisar um ponto bastante relevante. Como fica isso em uma linha do tempo, pensando a relação jurídico-tributária? A obrigação tributária nasce com o fato gerador. Então nós temos, nascendo com o fato gerador, a obrigação tributária principal. Só que nós sabemos que o crédito tributário nasce a partir do momento que nós temos o lançamento efetuado desse tributo que nasceu com o fato gerador. A partir do momento que nós temos o lançamento, nós temos a constituição do crédito tributário. A partir desse momento, o fisco passa a ter a possibilidade de cobrar, de exigir o tributo, que uma vez exigido e não pago ou inadimplido, surge, portanto, a possibilidade de inscrição desse crédito tributário na dívida ativa. Por isso que o segundo item deste slide que estamos analisando, ele diz que simplesmente a inscrição na dívida ativa é realizada por um crédito, é feita de um crédito tributário lançado inscrito. Ou seja, nós temos um crédito tributário que foi fruto do lançamento e que passa, portanto, a ingressar na dívida ativa por força de um inadimplemento. Vamos à frente, próximo slide. Após a inscrição na dívida ativa, cria-se um cenário hábil à propositura da ação judicial de cobrança. Ou seja, nós tivemos aqui a inscrição na dívida ativa e o próximo passo é a propositura da ação judicial de cobrança, denominada de ação de execução fiscal. Como resposta a tal decisão, poderá o executado, assim que ofertada a garantia, opor embargos à execução no prazo de 30 dias. Ou seja, efetuada a inscrição em dívida ativa, surge a possibilidade da cobrança judicial desse débito através de uma ação de execução fiscal. Uma vez ajuizada, pode, portanto, o executado apresentar ou opor embargos à execução no prazo de 30 dias. Ou seja, temos aqui que algo que é importante, eu gostaria de relatar, é que se faz imprescindível a análise
da Lei de Execução Fiscal, né? A leitura da Lei de Execução Fiscal é bastante importante porque ela traz procedimentos específicos. Nós sabemos que quando a administração pública ela visa receber um montante, a execução é regida pela Lei de Execução Fiscal. Agora, nós nos deparamos com o fato que quando buscamos eventualmente receber individualmente um crédito, nós nos pautamos na análise do Código de Processo Civil. Mas perante a administração pública, quando ela visa receber judicialmente um crédito tributário, é importante porque façamos a análise da Lei de Execução Fiscal. Próximo slide, vamos à frente. A inscrição do crédito objetiva a apuração da liquidez e certeza da dívida para a constituição do título executivo extrajudicial, a partir da expedição da certidão do termo de inscrição. O termo de inscrição da dívida ativa é o documento que formaliza a inclusão de importe tributário exigível no cadastro de dívida ativa. A CDA, Certidão de Dívida Ativa, reporta-se ao termo citado. Vejam que ponto importante. Para ingressarmos, portanto, para o fisco ingressar com uma ação de execução fiscal, ele precisa se deparar com um título executivo. Qual é o objetivo da inscrição do crédito tributário na dívida ativa? É conferir liquidez e certeza à dívida, criando, portanto, a figura de um título executivo extrajudicial que se chama certidão de dívida ativa. Ou seja, para que tenhamos a propositura da ação de execução fiscal, necessário, portanto, se faz que preliminarmente se dê o caráter de liquidez e certeza a este crédito tributário. Para tal, temos a inscrição na dívida ativa. Uma vez inscrita em dívida ativa, há a possibilidade, então, do ajuizamento da ação de execução fiscal, pois nós tivemos a criação de um título executivo extrajudicial denominado CDA, ou Certidão de Dívida Ativa. Vamos à frente, próximo slide. A CDA, ou a Certidão de Dívida Ativa, é o documento que certifica a inscrição do débito em dívida ativa. Somente após essa etapa é que a Fazenda Pública poderá realizar a cobrança judicial do seu crédito. Vale destacar que a CDA é um título executivo extrajudicial. Então percebam que a CDA, a Certidão de Dívida Ativa, ela é simplesmente um título executivo extrajudicial. E é somente após a vinda ao mundo da CDA é que nós teremos a possibilidade, enquanto Fazenda Pública, de ajuizar a ação de execução fiscal. É bastante importante nós termos em mente, então, que é com a CDA que se torna um título executivo extrajudicial que fica documentado e certificado que o débito tributário ou crédito tributário está lançado em dívida ativa ou inscrito em dívida ativa. Vamos à frente com um próximo slide. A inscrição na dívida ativa, formalizada pelo termo acima detalhado, perfaz no livro de dívida ativa no ambiente adstrito à Procuradoria Judicial. A CDA, como já mencionei anteriormente, é um título executivo extrajudicial que lastreará a ação judicial denominada de ação de execução fiscal. Então nos deparamos com uma CDA caracterizada por um título executivo extrajudicial que dá embasamento à ação de execução fiscal. O próximo slide ele é relevantíssimo. Ele fala que a CDA tem que cumprir alguns requisitos. Vejam que ponto importante. Então, para que nós tenhamos uma certidão de dívida ativa
válida, que não enseje eventualmente a nulidade da cobrança, há necessidade que a certidão de dívida ativa esteja ou cumpra os requisitos que estão elencados no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Então, ponto relevante. Para que nós tenhamos uma certidão de dívida ativa válida, sem a presença de uma eventual nulidade no procedimento de cobrança, necessário se faz que tenhamos o cumprimento dos requisitos do artigo 202 do CTN. Vamos à frente, próximo slide. Nós temos aqui no próximo slide o artigo 202 do Código Tributário Nacional. Esse artigo 202, ele reflete para nós quais os requisitos obrigatórios da certidão de dívida ativa. Ele diz o seguinte, que o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente. Vejam que nós temos aqui no artigo 202 do CTN requisitos que são obrigatórios. Quais são eles? Vamos lá, nós temos alguns incisos. O primeiro deles é o nome do devedor, e sendo o caso o dos codevedores, bem como sempre que possível. Vejam que essa expressão é bastante importante. O que é obrigatório é o nome do devedor e dos corresponsáveis, em sendo o caso. E sempre que possível, a indicação do domicílio ou a residência de um ou de outros. 2. Também é obrigatória na CDA a presença da quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Então, até agora, na CDA, obrigatoriamente tem que constar o nome do devedor, sempre que possível, os dados do seu domicílio e residência. Mas deve constar também, obrigatoriamente, a quantia devida e a maneira de calcular os juros. Inciso 3. Deve constar também na CDA a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei que seja fundado. 4. A data em que foi escrita na dívida ativa. 5. Sendo o caso, o número do processo administrativo da que se originar o crédito tributário. E vem um parágrafo único dizendo que a certidão conterá, vejam, o conterá nos traz um contexto de obrigatoriedade, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Portanto, nós temos aqui retornando um artigo 202, lembrando que esse 202 está no Código Tributário Nacional. Artigo 202 esse que traz requisitos obrigatórios. Requisitos obrigatórios distribuídos exatamente em 5 incisos. Mas, além dos 5 incisos, nós temos o parágrafo único que estabelece requisitos de obrigatoriedade. Bom, então nós temos uma questão importante a analisar previamente a caminharmos para os demais slides. Primeira questão importante. Nós temos, portanto, um crédito tributário que nasce com o lançamento e que ele tem efetivamente, após o lançamento, a possibilidade de ser cobrado pelo fisco. Em caso de inadimplemento, nós sabemos que esse crédito ele pode ser inscrito em dívida ativa. E a inscrição em dívida ativa faz com que nasça para esse crédito o caráter de se tornar, portanto, um título executivo extrajudicial instrumentalizado pela certidão de dívida ativa ou a chamada CDA. Só que a CDA, ou certidão de dívida ativa, deve conter alguns requisitos obrigatórios que estão explicitados no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Então, bastante importante a leitura deste artigo, pois constam os requisitos obrigatórios para a certidão de dívida ativa. Vamos à frente, próximo slide.
O próximo slide, ele traz a figura da omissão ou erro em um dos itens constantes na CDA. Consta o seguinte: a omissão ou erro em um dos itens obrigatórios da CDA causa nulidade da inscrição e do processo de cobrança. Onde estão esses itens? Estão no artigo 202 do CTN que acabamos de ver. Ou seja, temos requisitos obrigatórios para a formação do título extrajudicial, que é a CDA. Uma vez existindo omissão ou erro em um deles, nós temos nulidade da inscrição e do processo de cobrança. Todavia, é importante termos em mente que a CDA pode ser substituída até a data da decisão de primeira instância, sanando eventuais omissões. Então vamos lá. O artigo 202 traz para nós aspectos obrigatórios ou requisitos obrigatórios da CDA. Uma vez omissos os requisitos do artigo 202 ou eventualmente contendo erro, surge aqui uma situação de nulidade, seja da inscrição como do processo de cobrança. Só que temos um ponto relevante. A CDA ela pode ser substituída, sanando-se o eventual erro ou omissão até a decisão de primeira instância. Então, primeiro ponto a guardarmos. O artigo 202 traz requisitos obrigatórios. Uma vez não atendendo aos requisitos do artigo 202, seja por uma omissão ou erro, surge a nulidade da inscrição e, consequentemente, do processo de cobrança. Só que a CDA, que eventualmente é omissa ou que detém erro, ela pode ser substituída até a decisão de primeira instância. Vamos lá, vamos caminhando, vamos à frente com a questão que envolve a dívida ativa. Temos aqui um entendimento do STF surgindo. O STF, ele abrandou a interpretação e acabou assentando que há de se atentar para a substância e não para os defeitos formais que não comprometem o plano essencial do documento. Entendeu-se que, se a defesa do executado, regularmente exercida com a ampla segurança, não for prejudicada, validada estará a certidão. Vejam que ponto importante. No slide anterior, nós vimos que o não atendimento dos requisitos do artigo 202 do CTN ensejariam um aspecto de nulidade, tanto da inscrição como do processo de cobrança. Só que vem o STF, abranda a interpretação da obrigatoriedade do artigo 202 do CTN e diz que, para que nós tenhamos a eventual nulidade, há necessidade, portanto, que haja prejuízo efetivamente para o executado. Por quê? Se ele apresentou a defesa no prazo, com todos os direitos constitucionais estabelecidos de ampla defesa e segurança, simplesmente pela ausência do prejuízo, nós temos a validação da certidão. Vejam que ponto importante, então. O CTN, no artigo 202, estampa requisitos que, na sua ausência, levam a uma eventual nulidade do processo de cobrança e da inscrição da dívida ativa. No entanto, o STF vem e diz, olha, para que tenhamos a efetiva nulidade, seja da inscrição ou até mesmo do processo de cobrança, há necessidade que o executado tenha se deparado com um prejuízo. Mas se ele eventualmente intimado, apresentou a sua defesa, obedecendo-se todos os princípios constitucionais e processuais, é claro, e não ficou caracterizado prejuízo ao executado, nós nos deparamos, portanto, com uma validação da certidão de dívida ativa. Vamos à frente, caminhando um pouquinho mais nesse assunto.
Ainda com relação à dívida ativa, nós temos questões que permeiam a nulidade. A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não provoquem prejuízo para o executado. Estando o título perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre o qual repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária revela-se descabida a sua invalidação. Ou seja, esse slide ele simplesmente reitera algo que nós havíamos mencionado. Eventuais falhas não irão provocar a nulidade da CDA. Mas nós teremos nulidade da CDA tão e somente se ficar evidenciado que nós nos deparamos com prejuízo, né? Então não basta termos falhas formais, há necessidade que as falhas formais levem a prejuízo do executado. O próximo slide vem trazendo algumas questões, né, importantes também. Nós temos que lançamento e inscrição não se confundem. Lançamento visa constituir o crédito e inscrição visa aparelhar a fazenda pública para execução forçada, se legal for. Então vejam, um instituto é o lançamento, outro instituto é a inscrição em dívida ativa. No lançamento, nós temos um procedimento administrativo que tem a tendência de levar à constituição do crédito tributário. Já de outro lado, a inscrição em dívida ativa consiste no fato de inscrevermos o crédito em dívida ativa, garantindo, portanto, liquidez e certeza, propiciando a possibilidade para que o fisco ajuize a ação judicial de cobrança ou a denominada ação de execução fiscal para a cobrança do tributo devido. Próximo slide, vamos à frente. Ao contrário do credor privado, a fazenda pública não precisa provar a certeza e liquidez do crédito tributário para executar judicialmente o sujeito passivo. A CDA é título líquido e certo, imediatamente exigível, habilitando a fazenda a pleitear o importe tributário. Vejam que ponto importante. Se nós estivéssemos diante de uma cobrança ou de uma execução ajuizada por alguém que esteja ligado à área privada, né, onde se aplica, portanto, as regras de processo civil, nós estaríamos diante da necessidade de demonstrar que o determinado título ele possui as características de liquidez e certeza. Mas, em se tratando, portanto, da administração pública, a comprovação da existência de liquidez e certeza cai por terra, porque se presume que a própria CDA, ou certidão de dívida ativa, ela já é dotada das características de liquidez e certeza, haja vista ser um título executivo extrajudicial. Então não cabe à Fazenda Pública comprovar a liquidez e certeza, pois a CDA já é dotada de tais características. Vamos à frente, próximo slide. Prescinde o fisco de documento estranho à CDA para provar o débito do sujeito passivo, competindo ao próprio devedor demonstrar o contrário. A inscrição em dívida ativa conferirá a presunção relativa de liquidez e certeza, outorgando ao título os efeitos de uma prova pré-constituída. Então foi o que efetivamente eu mencionei anteriormente. Não temos que demonstrar a existência de liquidez e certeza, porque a inscrição em dívida ativa, que é caracterizada pelo documento denominado CDA, que é a certidão de dívida ativa, traz uma presunção de liquidez e certeza. E entramos aqui no último tópico que envolve a análise da administração tributária, que diz respeito às certidões negativas, ou como é denominado por muitos de CNDs, certidões negativas de débito. Em que consistem elas? Acompanhe comigo.
consiste em um documento apto a comprovar em um determinado período a existência de débito de determinado contribuinte, de determinado tributo ou relativo a determinado período. É importante lembrar que o CTN se refere no artigo 205 ao período de 10 dias para expedição da certidão, e não 10 dias úteis. Bom, primeiro ponto que começa a surgir é que nós nos deparamos com as certidões tributárias. Qual é o objetivo de nos depararmos com uma certidão tributária? Certidão tributária é aquela em que ela reflete a situação atual em um determinado período de tempo em relação a determinado contribuinte sob o ponto de vista fiscal. Ou seja, vamos pegar o exemplo de uma empresa que quer participar de um procedimento licitatório, como eu já mencionei anteriormente. Geralmente, os editais de licitação apresentam a necessidade de que o licitante leve à licitação as suas certidões negativas de débito, ou seja, certidões que são expedidas pelo fisco, demonstrando que eles não devem nada ao fisco sob o ponto de vista tributário. Ou seja, a certidão tributária, ela tem por um objetivo demonstrar a situação tributária em um determinado período de tempo do sujeito passivo. E o CTN, ele apresenta que o prazo efetivo para o cumprimento ou para a expedição da certidão é de 10 dias. Detalhe, quando o CTN trata sobre o prazo, ele fala de 10 dias e não 10 dias úteis. Portanto, o prazo é de 10 dias corridos. Vamos caminhando pelo tópico da certidão. Acompanhe comigo. A inobservância do prazo legal pode ensejar a propositura de um mandado de segurança. Mas que prazo legal? É aquele do slide anterior, em que deve o fisco, portanto, expedir as certidões no prazo de até 10 dias. Então, no caso de inobservância, isto pode ensejar a impetração de um mandado de segurança. Caso o sujeito passivo necessite de uma certidão negativa, enquanto estiver suspenso, a administração emitirá um documento denominado certidão de regularização ou certidão positiva com efeitos de negativa. Vejam que questão importante que surge. Nós vimos então que a certidão tributária é uma forma de atestar a situação do sujeito passivo em um determinado período de tempo em relação à sua situação fiscal. Para tal, o CTN apresenta um prazo para que o fisco cumpra de expedição dessa certidão, que é de 10 dias. Em caso de inobservância desse prazo de 10 dias, surge a possibilidade de que aquele que requereu e não teve cumprido ou não teve expedida a certidão no prazo, que impetre o mandado de segurança por ofensa ao seu direito líquido e certo. No entanto, nós temos que ter em mente que existem alguns tipos de certidão. Existe a chamada certidão negativa, em que ela atesta que nós não temos débito tributário ou fiscal. Só que pode acontecer que um determinado sujeito passivo, ele tenha débito que esteja suspenso por uma das causas do artigo 151, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma dívida tributária que está suspensa em decorrência de um parcelamento. Logo, eu não terei a expedição de uma certidão negativa, mas eu terei a emissão de uma certidão positiva com efeitos de certidão negativa. Ou seja, percebam que o fisco, ele informa que eu tenho, na realidade, uma dívida tributária, só que o aspecto da certidão que ele emite demonstra que nós estamos em processo de regularização. Então vejam, temos uma certidão negativa para aquele que não tem débito e uma outra certidão para aquele que tem débito que se encontra em procedimento de regularização. Vamos à frente. Nós temos também o último slide que trata da administração tributária, diz que na referida certidão, que é a certidão positiva com efeitos de negativa,
aparecerá o crédito com exigibilidade suspensa, produzindo, todavia, os mesmos efeitos de uma certidão negativa. O mesmo fenômeno ocorre com a existência de créditos não vencidos ou em curso de cobrança executiva que se tenha efetuado a penhora. Ou seja, se nós não tivermos nenhum tipo de débito tributário, será expedido pela administração uma certidão negativa de débito. Caso contrário, na existência de débito tributário que esteja com a exigibilidade suspensa, teremos uma certidão positiva com efeitos de negativa sendo expedida pela administração. Desta maneira, encerramos o nosso grande bloco sobre administração tributária e aguardo você no próximo bloco para estudarmos os impostos em espécie. Até lá!